Use o seu poder dentro do iFood pra gente sortear os cupomzinhos aqui, por favor. Pra ajudar a galera. Isso aí, ó. Isso aí. Aí, ó. Tá vendo? Pessoal, nós vamos iniciar agora mais uma palestra na nossa programação aqui do Espaço Comunidades. E é uma palestra bem interessante porque, principalmente, a gente tem muitos perfis que estão começando o negócio. E o Éder, desde já, muito obrigada, viu, Éder Martins, por ter aceitado o convite. A Salt Valley, que é a comunidade lá de Mossoró, convidou o Éder para estar batendo esse papo aqui com vocês. E ele vai mostrar como começar isso a custo quase zero. Porque se você acredita na tua ideia, tem que investir. Nem que seja um pouco, né, Éder? Então o Éder vai estar mostrando algumas estratégias, algumas ferramentas para vocês levarem daqui. Éder, por favor, fique à vontade, o microfone é todo seu. E obrigada mais uma vez por estar conosco. Muito obrigado, obrigada. Bom, eu sou o Éder. Falar de tecnologia sempre é um desafio. Você vai começar o seu negócio, a última coisa que você tem é dinheiro. E hoje, no mundo moderno, qualquer empresa precisa de um suporte de tecnologia por trás. Então, hoje, uma das estratégias para esses sistemas é microserviços. Mas o foco aqui nem é tanto falar de microserviços, mas sim mostrar um pouco de como utilizar essa tecnologia, manter o seu sistema a um custo zero ou muito perto de zero no começo. Obviamente, quando você crescer, você vai pagar, mas aí você vai ter dinheiro. Então, aqui, quando eu digo custo quase zero, eu não me refiro à mão de obra, ao programador. O cara que desenvolve o sistema, você vai precisar. Muitas vezes ele é o sócio, ele é um amigo que vai estar junto. Então aqui, tudo que nós vamos falar é sobre como manter o seu sistema, onde você vai rodar, onde que você vai executar, onde você vai deixar ele e vai pagar algo perto de zero. Então, essa apresentação foi feita não para ensinar tecnologia a ninguém aqui, mas é para você ter um caminho das pedras. Então, muitos que têm startup não é de tecnologia, cada um é de uma área, de uma especialidade. E, em algum momento, você vai ter que conversar com alguém de tecnologia para viabilizar o teu sistema. Então, aqui a ideia é mostrar um pouco, existem muitas opções, mas uma delas é o que eu vou apresentar aqui, é um caminho das pedras, para que vocês possam galgar aí o seu sistema a um custo muito barato. A gente vai abordar principalmente a tecnologia serverless, como o nome sugere, sem servidor, onde você não tem que se preocupar com vários itens de infraestrutura, servidor, hardware, rede. Você pensa no seu negócio, faz o teu programa e ele roda. O que é rede, o que é servidor, memória, CPU, esquece isso. A gente também vai falar um pouquinho entre outras tecnologias. Para poder embasar, eu vou contar uma historinha. E no finalzinho, eu tenho bastante experiência com tecnologia. Eu trabalho há 37 anos com tecnologia. Hoje eu tenho 50 anos, mas já estou há bastante tempo. Peguei toda a evolução. Então a gente vai também falar um pouquinho, vou fazer tudo ou vou fazer o suficiente para entregar? Então, basicamente, a gente vai passar por esses tópicos durante a apresentação. Se qualquer um tiver dúvida, pode me interromper a qualquer momento. Levanta a mãozinha e eu... Qual seria a definição de microserviços? Eu vou falar, eu vou chegar lá. Então, essa pergunta eu vou responder na passagem. O que é um microserviço? Vamos abordar no decorrer, tá bom? Mas levanta a mãozinha e a gente já faz a pergunta na hora e fica mais dinâmico. Depois, senão, fica lá no final, você esquece a pergunta e... Ok? Então, senta que lá vem a história. Eu vou contar um pouquinho da história rápido para poder embasar aquilo que eu vou falar. Nem todo mundo aqui é de tecnologia, perfeito? Então, quando a gente começou lá no passado, nós tínhamos os servidores físicos. Que é o servidor, a máquina, como está aqui na foto, é físico, era a máquina. E, geralmente você tinha, eram caríssimas, custavam uma fortuna e todo mundo, quem é um pouco mais, tem cabelo branco aqui, vai lembrar que os programadores trabalhavam no CPD, era um ambiente gelado porque a máquina ficava lá junto com o desenvolvedor. Então, logicamente, era o que tinha naquele mundo, naquele momento. Qual era o grande problema disso?
Se o seu negócio crescesse, aquela máquina tem uma capacidade. Se chegar ao limite da capacidade, você tinha que comprar mais máquina. E nem sempre a máquina entrega rápido, era demorado. Essa máquina também ela poderia, como todo equipamento de físico, como um liquidificador, uma geladeira, ela também é passível de apresentar problemas. Perfeito? Então, deu um problema, você fica sem. Se você tinha só um servidor e ele deu problema, você estava sem operar. Então, era a limitação de um mundo físico. Isso aqui a gente está falando de década de 90, tá? 90 era todo mundo que está em TI na década de 90 até meados de 2000 era desse jeito aqui. E você tinha que ter uma pessoa para cuidar disso. Então, tinha que ter o cara que fazia o software, tinha que ter um cara para cuidar do hardware, para trocar a tela, para tocar o HD, tinha que ter o cara para cuidar disso aí. Isso aqui tinha rede. Às vezes você tinha várias máquinas, elas tinham que se falar. Você tinha que passar um cabo, você tinha que ter um cara que manjava do cabo, você tinha que ter equipamentos de rede. Então você tinha todo um monte de equipamento físico e pessoas que conheciam desse equipamento para você poder ter o seu sistema funcionando, além do programador. Perfeito? Aí, esse negócio aqui, ele esquenta, ele pega fogo. Aí você tinha que ter um ar-condicionado. E outra, acabou a energia elétrica, acabou o seu sistema. Então você tinha que ter um no-break, um equipamento para manter a energia elétrica desse treco aí funcionando. Mesmo acabou a energia, a coisa funciona. Aí no-break também dá problema, tem que ter uma empresa para dar suporte no no-break. Então você, veja, você tem um equipamento para cuidar do seu software, você tem um programador e tem 10 pessoas para cuidar da parte física. Tinha, né? Lá na década de 90. Então, esse é o mundo físico, servidores físicos. Então, aqui é um pouco de tecnês. Então, um servidor, ele tem um sistema operacional. Todo mundo aqui tem máquina em casa, ou tem o Windows, é um sistema operacional. Quem tem Android aqui, ó, tem um celular com Android, o Android é o sistema operacional. Quem tem iPhone é iOS. Então, esse aplicativo, que a gente chama de sistema operacional, é o que permite você conversar com hardware. Então, quando você toca na tela, é um equipamento físico. A tela vai fazer alguma coisa. Então, o que liga aquele programa ao hardware, né, ao equipamento físico que está embaixo, é o sistema operacional. Então, quando você tinha uma máquina física, você tem o hardware, que é a memória, CPU, disco, teclado, mouse. Você não consegue falar com esse hardware, ele tem uma linguagem binária de máquina. Então você precisa de um aplicativo, que é o sistema operacional, que operacionaliza ele para que a gente humano possa utilizar, que é o sistema operacional. Em cima do sistema operacional, você roda as suas aplicações, que é aí o WhatsApp, o Instagram, e qualquer outra, uma aplicação qualquer, ela vai rodar em cima do sistema operacional. E aí você tinha que ter, como eu falei, a pessoa para cuidar do hardware, tinha que manter o negócio funcionando com energia elétrica, você tinha que manter o negócio gelado, os programadores trabalhavam tudo naquele CPD gelado, eu trabalhei, cara, trabalhava 19 graus, lá fora 30 graus, você com jaqueta para trabalhar, é complicado. E, além de tudo isso, você precisava de uma pessoa que conhecesse o sistema operacional. Geralmente você usava Linux, Unix, é um sistema operacional corporativo para rodar suas aplicações. Então você precisa de um cara que conhece isso aqui. Então, além de todo o pessoal que cuida do hardware, você ainda tinha que ter um cara que conhecia desse bicho aqui, para poder... Então, imagina o custo para você começar uma startup para fazer um software naquela época, na década de 90. Então, o custo era altíssimo para você começar qualquer coisa. Com o passar do tempo, isso evoluiu para servidores virtuais. O que é um servidor virtual? Ele é igual ao físico. Você tinha o servidor físico ainda, o hardware, lá estabelecido, e dentro dele você fazia um software que ele simula um servidor. Aí você fala, mas qual é a vantagem? Eu ainda tenho o hardware, né? Eu ainda tenho a máquina física. Por que eu vou ter um servidor virtual? A máquina física, eu rodava uma coisa nela, duas, tinha um limite. Aqui eu podia comprar uma máquina bem grandona, imensa, utilizava só um pouquinho, colocando ali vários pequenos servidores virtuais simulados, e ali eu rodava as minhas aplicações. Qual é a vantagem?
eu comprava equipamento excedente e eu posso criar ou destruir uma máquina, como se fosse um servidor, muito rapidamente. Então você ganha em agilidade, você ficou um pouco mais ágil. Continua tendo os mesmos custos. Tem que ter o cara para cuidar do hardware, tem que ter energia elétrica controlada, o ar-condicionado tem que estar gelado, mas você consegue criar um servidor muito rapidamente. Eu estou desenvolvendo, eu tenho um ambiente de desenvolvimento. Aí eu quero homologar, eu quero testar isso. Eu duplico aquele servidor e coloco ele em homologação. Então é um comando e brota um servidor igualzinho o que estava em desenvolvimento para homologação. Aí eu quero apresentar o meu produto para o mercado. Eu chamo de produção. Produção é um ambiente que os clientes vão acessar. Aí eu duplico novamente, eu tenho uma máquina prontinha para atender meu cliente. Eu não preciso de configurar, instalar o sistema operacional, não preciso. É muito mais rápido. Só que eu ganho outro problema. Lembra, eu tinha o cara do hardware, eu tinha o cara que cuidava do ar-condicionado, eu tinha o cara que cuidava do sistema operacional. Agora eu preciso de um cara que cuida do ambiente virtual. Eu ganho agilidade, mas ganhei mais um problema. Perfeito? Então você vê que a coisa melhorou para um lado, mas o custo continua alto. E um ambiente, como eu mostrei lá atrás, um ambiente virtual, ele continua tendo equipamento físico, ele continua tendo o sistema operacional e ele tem uma camada, que é a camada de virtualização, que cria minhas máquinas virtuais. E aqui em cima, cada quadradinho desse é uma simulação de uma máquina física, onde eu posso duplicar uma, duas, três, quantas eu quiser. Então, isso aqui fez muito sucesso de 2000, 2010, mais ou menos. Até hoje tem, tá? Hoje é muito usado. Mas, pode... Não teria um limite físico, não, por qual esse hardware consegue criar os servidores virtuais? Eu não vi. Não tem um limite físico, não, para quantos servidores virtuais esse hardware consegue gerar? Se tem um limite físico para quantas máquinas virtuais eu consigo criar? Sim. É o tanto que eu tenho de espaço no meu servidor, é o tanto que eu tenho de memória e o tanto que eu tenho de capacidade de processamento. Então, os mesmos problemas que eu tinha lá no hardware, ou seja, se eu atingir o limite da minha máquina para virtualizar, eu tenho que comprar mais equipamento. Então, sim, o limite aqui é pelo equipamento físico. Eu continuo tendo esse problema. Inclusive, é um grande problema. É como que eu vou crescer? Se você cresce rápido, isso aqui não consegue te acompanhar. Você tem que estar sempre comprando novos equipamentos. E aí você tem um outro problema. Imagina, eu estou lá com a máquina, comprei hoje. Daqui 2 anos, eu cheguei no limite. Eu vou comprar mais. Não fabrica mais aquela. Eu tenho que comprar uma máquina diferente, às vezes ela é incompatível com a que eu tinha. Perfeito? Então, veja que o meu problema é quase sempre o mesmo. Eu tenho muita gente para cuidar disso e eu preciso de gastar muito dinheiro para expandir isso. Aí, ainda fala de máquina virtual, houve uma evolução. Foi criado os containers. O container é igual a máquina virtual, ele é uma simulação também de uma máquina. Só que ele não simula toda a cadeia. O cara falou, pô, aquela máquina virtual tem um sistema operacional, tem biblioteca, tem um monte de coisa. Essa aqui também tem, essa também tem. Pô, por que eu tenho que replicar toda vez a mesma coisa? Eu vou compartilhar tudo isso e eu só duplico o que me interessa. As bibliotecas que me interessam, a aplicação que me interessa. O resto que é comum, eu deixo na máquina física. O que acontece? Ficou mais enxuto, ficou mais rápido. Eu consigo ter mais máquinas rodando com o mesmo equipamento. Então, já houve uma evolução. E é a mesma coisa, eu tenho equipamento físico, eu tenho um sistema operacional, e aqui eu tenho, ao invés de ter o virtualizador de máquinas virtuais, eu tenho o virtualizador de container. E aqui, para quem conhece, este símbolo é o símbolo do Docker, que foi um dos precursores, não foi o primeiro, mas foi o grande precursor de container. Então, qual é a vantagem? Veja, se eu voltar aqui, ó, eu tenho um sistema operacional aqui e tenho um sistema operacional aqui. Ele consome memória, consome CPU, consome disco. Aqui eu não tenho. Essa minha camadinha aqui usa o mesmo sistema operacional. Ela só compartilha o que ela precisa. Então ela é mais enxuta. Ela é mais... eu consigo rodar muito mais com muito menos. Já vou entrar no tema, tá? Estamos quase lá. Então aqui só para ter uma visão geral, que é a máquina física. Então eu tenho uma máquina, cada quadradinho desse é uma máquina. Se eu quiser ter 10 quadradinhos desse, eu preciso de ter 10 máquinas.
E aqui eu tenho a minha camada de virtualização, eu posso ter várias máquinas, mas eu consigo rodar dentro de uma única máquina várias simulações, o que me dá agilidade. Eu não ganho em custo, mas eu ganhei em agilidade. Aqui eu já começo a ter o primeiro benefício de custo, porque eu consigo rodar as mesmas coisas que eu estava rodando aqui, porém com menos equipamento, porque ele é mais enxuto. Perfeito? Veja que não tem um sistema operacional aqui nos containers. Ele compartilha coisas que pertencem ao sistema operacional. Por isso que está azulzinho aqui e está azulzinho aqui. Perfeito? E isso não parou. Então, houve uma evolução ao longo dos anos. E agora, o que a gente tem hoje? Hoje, nós temos serverless. Você não tem que se preocupar nada disso. Você pega a sua aplicação que você desenvolveu, bota para rodar, você não quer saber se isso é hardware, se é software, se está no data center, não está. Então, virou computação em nuvem. Alguém investe em equipamento e te aluga. Porque quando você tem um computador, que nem você tem um celular aqui no bolso, ele fica a maior parte do tempo parado. Fica a maior parte do tempo parado. Mesmo quando você está olhando para ele, você dá um toque, ele faz alguma coisa, a maior parte do tempo ele está parado, ele não está processando. Ah, mas eu estou aqui parado, ele recebe uma mensagem. Ok, recebeu uma mensagem. Você não recebe mensagem 24 horas por dia. Então, o seu equipamento, o celular é um computador, ele fica a maior parte do tempo parado. E quando você tem uma aplicação, um site, por mais que você tenha um monte de gente acessando, ele não fica o tempo todo operando. Ele passa por momentos de inatividade. Uma pessoa clica num site, aparece na sua tela. Aí você clica num botão. Ah, levou 2 segundos. Para o computador é uma eternidade. Aí um cara teve uma ideia, as empresas tiveram uma ideia. Pô, eu vou colocar um monte de computador aqui e ao invés de eu comprar aquela máquina gigantesca para me atender, o que eu não estou utilizando, eu alugo para você. Alugo para você. Então, dificilmente o teu software vai usar no mesmo tempo que o dele. Então, eu consigo usar meu equipamento mais perto do limite e dividir isso para várias pessoas. Então, computação em nuvem, que está hoje na moda, ou cloud, está tudo na cloud, né? Está tudo na nuvem. Então, por que é nuvem? Porque eu não sei onde está o computador, eu não enxergo, é algo fechado para mim. Por isso é como se fosse uma nuvem, por isso que nós chamamos de computação em nuvem. Eu não sei aonde está, eu não sei o que está atrás, então é uma nuvem. E esse fornecedor, ele tem lá um monte de equipamento físico, ele tem um monte. Mas você não precisa saber disso, você não tem que conhecer essa tecnologia. Ele tem gente que vai cuidar disso. Perfeito? Uma única pessoa consegue cuidar de vários servidores. Se você é uma startup e vai contratar uma pessoa para cuidar de um computador, ela vai ficar a maior parte do tempo sem fazer nada. O programador vai se matar para fazer o programa, mas o pessoal que cuida da parte física vai ficar meio que ocioso, porque não é todo dia que dá problema. Aí essas empresas de computação em nuvem, um cara cuida de um monte de máquina, então fica mais barato para ela. Por isso que computação em nuvem, para nós que estamos começando, é maravilhoso, porque é mais barato do que manter a máquina física. Essa máquina está num data center, com ar-condicionado, com bateria, então não tem que preocupar com nada disso. Então está lá. Eles vão se preocupar e você só paga por aquilo que você contrata. Então, e aqui eu ainda tenho servidor, eu ainda posso contratar uma máquina virtual, eu posso contratar um container, eu ainda tenho aspectos da parte física. Porém, esse é o objetivo dessa apresentação. Nós chegamos num ponto que hoje você não tem que saber mais de servidor, não tem que saber mais de tecnologia. Hoje é tecnologia serverless, que numa tradução literal é sem servidor. Por exemplo, hoje se eu pego um programa, eu desenvolvi, eu digitei várias linhas de código para fazer alguma coisa e eu preciso colocar isso, qual o sistema operacional? Vou rodar no Linux Ubuntu, vou rodar no CentOS, no Red Hat, por qual banco eu vou usar? Eu tenho que ainda pensar em vários aspectos de infraestrutura. Quando eu chego nesse ponto serverless, eu não preciso. Eu simplesmente faço o meu programa e peço para ele rodar. O meu software roda. Onde que ele vai ser executado atrás? Não interessa. Obviamente, aqui é uma visão simplista. Tem sim alguns aspectos e tem sim algum conhecimento.
Então é basicamente uma terceirização, né, do servidor, o serverless. É basicamente uma terceirização do servidor. Ele perguntou se é basicamente uma terceirização do servidor. Cloud Computing é a terceirização dos servidores. Então, mas você ainda se preocupa com o servidor, com aspectos físicos, apesar de você não ser o dono. Perfeito? Quando a gente chega nesse nível serverless, você não se preocupa nem com os aspectos físicos. Você consegue rodar um software sem se preocupar aonde e nem como ele vai rodar. E não é só software. Eu tenho serverless, eu posso rodar um programa serverless, eu posso rodar um banco de dados serverless, eu posso rodar um workflow de processos serverless. Existem várias arquiteturas. É como se fosse uma app. Imagina que você abre uma telinha, bota o seu código lá dentro e dá um play. O que está por trás? Não sei. Quando você tem máquina virtual, você tem que ainda entender se você vai rodar num Apache, num Nginx, você ainda tem aspectos, aqui desculpa um pouco a parte técnica para quem não é técnico, mas você ainda tem uma preocupação de como e onde aquilo vai ser executado. Aqui não. Imagina uma telinha onde você pega o seu programa que você fez, colou nessa telinha e dá um play. Acabou. E normalmente tecnologia serverless, quando você compra uma máquina virtual, você lá em Cloud Computing, essa máquina você vai pagar por ela. Então, se você está rodando o teu software ou se você não roda o seu software, você paga por ela. Então, de noite, às vezes o seu software, que nem eu trabalho num banco. Um banco não funciona, na maior parte das vezes, de noite, não tem operações bancárias e nem final de semana. Só que eu estou pagando pela máquina. Porque eu pago por ter aquele recurso. E quanto aquele recurso está disponível para mim, independente se eu vou usar ou não, eu vou pagar. Aqui em serverless, eu não pago nada, eu só pago quando tem acesso. Só pago quando ele acorda. Então imagina, você é uma startup, fez um software, botou lá. Um software, fez um site, fez um aplicativo, salva os dados no banco de dados, perfeito. Você, sei lá, faz upload de documentos, salva lá no disco, perfeito. Quanto que você vai pagar? Nada. Quando é que você vai pagar? Vamos supor, você acessou o site, fez uma requisição. Pronto, paguei 1. Ah, você acessou 2. Eu pago por requisição. Ah, não tem ninguém acessando. De noite ninguém acessou meu site. Cara, quanto você vai pagar? Nada. Então, essa é a grande sacada da tecnologia serverless. Você só paga quando há acesso. Queria ter uma dúvida aqui, o seguinte, em relação ao sistema operacional. Quando eu, na minha máquina, eu contrato um serviço de nuvem, aí esse serviço de nuvem está hospedado em outro computador, aí eu queria saber em relação ao seguinte, se esse outro computador, ele obrigatoriamente tem que ser o mesmo sistema operacional que o meu, ou pode ser algum outro? Por exemplo, eu uso o Windows e contrato uma nuvem e, de repente, essa nuvem está armazenada num servidor que ele é Linux. Ok, ele está desenvolvendo no Windows e ele contratou um servidor virtual. Aí você não está num passo antes de serverless. Você está lá em Cloud Computing. Então eu aluguei um servidor virtual numa cloud, perfeito? Você pode alugar o servidor que você quiser, Linux, Windows. Não, você vai saber, porque você escolhe o que você está contratando. Mas isso é um passo antes de serverless. Serverless não tem sistema operacional. Serverless simplesmente é um espaço onde você executa a sua aplicação. Você desenvolve na sua máquina, você faz upload, igual quando você faz o upload de uma foto, um vídeo no Instagram. Você faz seu programa e faz upload. Esse cara vai executar. Aonde? Não importa. Você escolhe a linguagem, ele aceita várias linguagens de programação. Se você criar um banco de dados, não importa. Simplesmente ele vai executar. Como que é a conexão com o serverless? Se você desenvolve na sua máquina, o fornecedor existem vários fornecedores de cloud. A Amazon Web Services, conhecida como AWS, inclusive é uma das patrocinadores. Tem a Google, tem Microsoft, tem outros players que estão vindo também. IBM, Oracle, mas hoje as grandes é Google, Microsoft, que é Azure, e Apple nessa área ainda não. Não deu. A Digital Ocean. A Ocean. Então existem vários fornecedores de cloud, perfeito?
hoje no mercado. Hoje a líder de mercado em termos de quantidade de serviço oferecido é a AWS. Inclusive eu vou mostrar aqui um pouco do serviço da AWS. Eu vou falar dela porque ela é a líder de mercado, eu não estou ganhando nada, tá? E ela é a que oferece mais serviços. O Microsoft Azure é um serverless? O Microsoft Azure é uma plataforma de cloud computing. Você pode comprar máquina virtual, você pode comprar container, você pode comprar banco de dados, o que você quiser. No entanto, e eles também oferecem tecnologia serverless. Uma empresa de cloud, ela oferece desde máquinas virtuais até serverless. Mas o foco para quem é empreendedor é a tecnologia serverless. Por quê? Você só paga pelo que você usa. É lógico que existem vários tipos de serviços. Alguns serviços você tem um custo fixo, mas 90% dos serviços serverless você só paga quando ele é disparado. Só para você ter uma ideia, na AWS, se você rodar um programa seu na AWS, os primeiros 1 milhão de requisições é grátis. O banco de dados, primeiro 1 giga de banco de dados é grátis. Você não paga nada. Você faz um software, você está começando a startup. Quanto tempo leva para você ter 1 milhão de requisição? Muitas vezes mais do que 1 ano. Ou seja, você leva mais do que 1 ano para um dia poder pagar alguma coisa. E eu tenho aqui também algumas demonstrações de preço. Para você ter uma ideia, eu fiz algumas pequenas simulações para mostrar quanto que vai custar. Então, hoje, o que é serverless? Você faz seu código. Aqui eu escolhi, esse aqui é só um Hello World, um exemplo simples. Você faz seu código. Você faz upload para o ambiente cloud, para o seu ambiente cloud. Não tem sistema operacional, não tem container, não tem nada. Simplesmente você faz upload do seu código para lá e executa ele. O que tem atrás? Não importa. Na verdade, né, com o tempo, vai importar um pouquinho. Mas, no primeiro momento, você não tem que se preocupar com isso. Você faz o teu software, o teu aplicativo, coloca no ambiente do seu fornecedor de cloud e ele vai executar. E você só vai pagar quando alguém acessar. Perfeito? E os valores são muito baixos. É tipo assim, 40 centavos de dólares para cada 1 milhão de requisição. Então assim, o negócio é bem barato. E como toda tecnologia nova, tudo tem seus problemas. Então, a gente teve a evolução lá do físico, passando pelo mundo virtual até chegar em serverless. Agora vamos ver se realmente é tudo isso. Então, hoje, quando a gente vai falar de custo de serverless, eu estava conversando com você, ela quer fazer um aplicativo. Então, esse aplicativo, ele vai ter que acessar, o aplicativo roda no seu celular. Quando você clica, ele vai falar com um servidor que está em algum lugar. Então, a primeira coisa que você vai usar como serverless é um API Gateway. É onde estarão as informações do teu negócio. Então, o seu aplicativo vai bater numa ferramenta igual essa, onde todos os seus serviços estarão expostos. É um API Gateway. Você paga por acesso. Esse API Gateway, ele vai acordar, você fez o seu programa, para verificar a senha, para verificar se você tem acesso, ou para baixar uma imagem, para fazer o upload de um vídeo, para mandar uma notificação para algum dos seus clientes. Então, você vai programar isso para que isso aconteça. Cada programa vai ficar numa function que na AWS chama Lambda. O que é Lambda? É um pedaço do seu código. Um pedacinho pequenininho do seu código que vai ser executado. E você vai ter vários lambdas. Cada lambda vai fazer uma coisa. Um valida o usuário, um manda e-mail, um manda SMS, um salva a imagem, um processa a imagem, um anota, enfim. Todo o teu software vai ser distribuído num monte de pequenos pedacinhos. E esses pedacinhos, vamos supor que a tua aplicação tem 300 pedaços. O teu negócio, você precisou de desenvolver 300 desses. Quanto que você vai pagar? Nada. Zero. Só vai ter custo quando alguém acessou, esse cara vai te cobrar uma pequena percentual. Vai acordar um cara desse, ele vai processar, vai salvar num banco, vai devolver uma resposta e você só paga quando esse cara executou. Então hoje, o que você não tem custo quando a gente trabalha com serverless? Você não paga infraestrutura. Ou seja, o hardware, rede, firewall,
você não paga, você não tem que comprar e nem pagar por esses equipamentos. O que mais? Você não precisa de time de infraestrutura. Você não precisa de um cara para cuidar do sistema operacional. Você não precisa de um cara para cuidar da rede. Você não precisa de um cara para cuidar do seu disco. Por quê? Essa estrutura, a própria cloud, ela garante disponibilidade 24/7, 365 dias por ano, se não for bissexto, o seu software vai rodar. Ele vai rodar e ele estará disponível. Ou seja, você não tem que se preocupar, cara, será que vai cair? Será que eu tenho que subir 20 máquinas para garantir a disponibilidade? Eu estou só olhando a hora. Então o que acontece? Você não tem custo de infraestrutura e nem como pessoas para cuidar dessa infraestrutura. Você faz o quê? Se ninguém acessa, você não tem custo. Ele falou, pô, eu fiz meu software é gigantesco, tem 300 unidades dessa e eu não pago nada? Não paga nada. Você mantém o seu código lá na AWS, ou na Azure, ou no Google, e ele não te cobra nada. O seu software está lá, está ocupando espaço, mas você não paga. É o benefício que o fornecedor te dá. Ele só vai cobrar quando o seu código for executado. Cara, você pode ter 10 mil funções dentro de qualquer uma da cloud. Não vai pagar. Só vai pagar se for acessado. Cara, para quem está começando o negócio, isso é fenomenal. Imagina, você está desenvolvendo, está testando, você nem chegou a 1 milhão de acessos, porque você está programando ainda. Mesmo que você consiga acessar isso, a AWS te dá 1 milhão de acessos. O primeiro 1 milhão de acessos é grátis. Então é animal. E além disso, se você precisa crescer, cara, mas se eu tiver 10 acessos simultâneos, você não tem que se preocupar. A própria infraestrutura, se 2 caras acessarem simultaneamente, ele acorda 2 desses para atender 2 clientes. Se tiver 10 acessos, vai acordar 10 desses. E se tiver 1000 acessos, vai acordar 1000 desses para atender o seu cliente. E você não tem que programar, se vier 1000 clientes, tem que subir 1000. Você não tem que se preocupar com isso. A cloud faz isso para você automaticamente. Isso não está no seu código. Você só se preocupa em programar o teu negócio. O quanto isso vai escalar, o quanto isso vai ser executado, a própria rede, a própria nuvem vai fazer isso automaticamente para você. É claro que quando você ficar muito grande, você tem que entender porque tudo tem limites. Mas quando eu digo grande, é grande de verdade. É quando você tiver muitos milhares de clientes para você sequer começar a pensar em como organizar isso. Então assim, cara, hoje eu estou num banco, Let's Bank. O banco hoje tem um braço de crédito, chama IO. Nós temos 250 funcionários trabalhando e a gente paga assim, muito pouco. Assim, às vezes, passa dias inteiros que a gente não sai nem da faixa gratuita. Só para vocês terem uma ideia. Então, é claro que quando você crescer, isso vai ficar caro. Mas aí você vai ter dinheiro para pagar. Então, no começo, ela te ajuda. Depois ela é cara, como todo serviço bem prestado, custa dinheiro. E você vai pagar por isso. Mas aí você já tem dinheiro. Quando você tiver com 10 milhões de acessos, aí você já está com bastante cliente. Aí o dinheiro já está fluindo, certo? Então aqui é uma pequena simulação. Eu simulei aqui 10 milhões de requisições por mês. Perfeito? Para você manter o seu código, ou seja, 10 milhões de execuções no mês. Não conheço nenhuma startup que consegue isso. Então, aqui começa um nuance. Esse aqui é o padrão de o seu código vai ser executado dentro desse tanto de memória. Perfeito? E ele pode alocar até 512 de armazenamento para manter o seu código, o que você programou. E você é cobrado por fatia de tempo que fica em execução. Hoje existe um padrão de mercado para qualquer site que a resposta que passa de 3 segundos é uma resposta lenta. Então, todo mundo que for fazer um sistema aqui tem que lembrar que tem que devolver em menos de 3 segundos. É lógico que existem exceções, tem coisas que não dá para fazer nesse tempo. Mas a média é que um software leve 3 segundos. Então, se o seu software, quando ele for chamado, ele ficar 3 segundos em execução, e ele receber 10 milhões de requisições no mês, é isso aqui que você vai pagar. Lembrando que o primeiro 1 milhão é de graça. Se você não chegar a 1 milhão, isso aqui é 0. Agora, quanto de equipamento, máquina virtual você tem que ter
para aguentar 10 milhões de requisições. Cara, você pode pôr mais 2 zeros aqui. Aí você fala, pô, mas você falou custo quase zero. R$300 por mês, dependendo da startup, é bastante dinheiro. Mas eu tô 10 milhões. Qual startup que começa com 10 milhões de requisições por mês? Quantos clientes você vai ter que ter para dar 10 milhões de requisições? E a hora que você tiver esse tanto de requisição, você acha que isso aqui vai ser caro para você? Se você tiver R$1 por cliente por mês, Não, se você tiver menos que 1 milhão, é zero. Você não paga. Aqui, a gente tem a parte... Quando você faz um site, tem uma parte que é estática, que ela não muda. Que ela é a imagem, é o logotipo, é a história, um monte de coisa que sempre que você entrar no site, ele é igual. E tem uma parte que é a parte de funcionalidade. Você pesquisa um CPF lá na Receita Federal, vem os dados da empresa. Essa parte dos dados da empresa é dinâmico, é programado. Ou seja, é executado por esse cara aqui. Agora, quando você tem a parte estática, que é aquela parte que não mexe, eu coloquei aqui, ó. Você armazenar aqui 500 megas por mês, você trafegar pela rede 100 GB, quem é de TI, isso aqui é coisa pra caramba, certo? Se você manter esse site lá, aqui independe da quantidade de acesso. Eu estou colocando que vai trafegar 100 GB, ou seja, vai ter tantas pessoas acessando e baixando que vai dar 100 GB. Cara, isso é muita coisa. Assim, isso aí nem site de Itaú, dependendo da página, não dá isso no mês. É coisa absurda. Lógico, quando você fala de YouTube, fazer play de vídeo costuma usar muito mais banda, aí tem uma outra tecnologia. Mas quando eu falo de um site estático, trafegar 100 GB, cara... Assim, são milhões e milhões de acessos por mês. Olha o custo que você teria. Eu joguei uns valores altos, senão eu caio na parte grátis. Então, por isso que eu coloquei alguns valores mais altos. Então, assim, e aí cada vez que você coloca um site lá, você tem que compilar teu site. Tem que fazer um deploy, que é uma implantação. É pegar o site da sua máquina e botar na nuvem. Aqui eu estou dizendo que você vai fazer 80 por mês. Se a gente trabalha 22 dias úteis, é 4 deploy por dia, todo dia. Então, isso aqui também tem custo. Então, cada unidade dessa tem um custo. Então, se você vai fazer... Quem aqui vai mexer no site em produção 4 vezes por dia? Pouco provável, certo? Então, 100 GB e 500 de memória, R$85. Então... Aqui... a Amazon tem um serviço de notificação. Quando eu recebo, por exemplo, um cliente clicou aqui no aplicativo alguma coisa, né? Clicou num botãozinho, esse botãozinho vai ser recebido pela minha parte back-end, o programa que eu fiz, e ele vai fazer uma ação. Eu posso encaminhar essas mensagens para outro software, para validar o usuário, posso mandar um e-mail, um SMS, então eu simulei que você vai receber 10 milhões de solicitações por mês, que cada solicitação que você vai receber vai fazer 10 milhões de outras chamadas para sistemas em background. Ela vai postar numa fila de programação 10 milhões de mensagens e vai processar, sei lá, uma imagem, uma foto, ver reconhecimento facial, biometria, 10 milhões de vezes. Ou seja, cada uma solicitação vai gerar 30 milhões de ações em background. Perfeito? Então, são 10 milhões de mensagens que vão fazer 30 milhões de entregas. Não é uma máquina virtual. uma locação dessa aí, eu não posso colocar ela para se comunicar com outra locação dessa? Pode. Pode. Ele perguntou, você coloca uma máquina virtual dessa. Isso não é uma máquina virtual, é um serviço no cloud que você está rodando o seu software lá dentro. Não é uma máquina virtual, é o teu software rodando sem o conceito de máquina. Aí ele está perguntando, esse cara que está rodando aqui, ele pode chamar outro cara? Pode. Lembrando que, se ele não for chamado, lembra que para rodar o teu software, para receber 10 milhões de requisições, você pagaria R$300. Você recebeu 10 milhões de solicitações. E vamos supor que aqui é
uma chamada de API. Você chamou 10 milhões de vezes um Lambda, certo? Então você vai pagar R$ 65 por esse serviço aqui de notificação, perfeito? E o teu Lambda foi chamado 10 milhões de vezes, correto? Você vai pagar mais R$ 300. Lembrando, esse cara aqui também, o primeiro 1 milhão de requisição é gratuito. Ele consegue enviar 1 milhão de vezes gratuitos e consegue colocar na fila 1 milhão de vezes também gratuitos. Você só começa a pagar depois de 1 milhão. E o que é, eu estou aqui falando de função, que ele falou servidor, que nem você, muita gente está pensando ainda lá no servidor, na máquina virtual. Aqui é a tela da AWS. Essa tecnologia chama Function. Se você for na Microsoft, é Function. Se você for no Google, é Function. A AWS, ela resolveu dar um nome. Chama Lambda. Então, no caso de Cloud Computing, Lambda é a mesma coisa que Function. Então, o que acontece? Você vai lá, eu quero criar um novo Function. Dá novo, você cai nessa tela. Você pega o seu código e coloca nesse espaço aqui. Certo? Colocou seu código aqui, você pode testar, você pode acompanhar, fazer o teste, ver quantas vezes ele deu certo ou errado. Você consegue monitorar quanto tempo ele levou, se foi rápido, se foi... Veja, você não precisa de nenhuma ferramenta, está aqui. Você consegue ver tudo. Eu consigo associar isso. Vamos supor que eu quero que quando eu colocar lá no disco uma imagem, eu quero fazer um programa que vai ler essa imagem, certo? Então, eu não tenho que programar. Hoje, o que você tem que fazer? Você tem que fazer um programa que vai lá ler, ver se verifica. Chegou a imagem? Não. Chegou? Não. Ah, chegou. Eu tenho que abrir a imagem, trazer ela para mim, processar ela, perfeito? Aqui eu não preciso. Eu associo aqui um trigger, ou seja, é um disparo, um gatilho. Então eu associo lá uma pastinha, lá na Amazon mesmo. Quando o cara salvar a imagem, e a imagem terminar de ser salva, a Amazon sozinha vai pegar essa imagem e passar para o meu programa. Sozinha, você não tem que programar isso. Imagina a economia de tempo para programar. Você deixa de programar isso, ou seja, o negócio acontece sozinho. Então, ou seja, a coisa acontece sozinha. Você não tem que programar essa integração. Ah, depois que eu processar a imagem, eu quero mandar um e-mail. Então, você contrata este serviço aqui, que ele também manda e-mail. Você simplesmente cria o recurso lá, configura o recurso e associa. Ou seja, o cara salvou a imagem, sozinho o teu programa acorda, executa e o que ele retornar aqui vai ser enviado no e-mail. Ou seja, eu deixei de programar o envio de e-mail, deixei de programar a leitura de mensagem e eu só me concentrei em fazer o que me importa, que é o que está aqui. Então você faz ideia do tanto que você economiza em tempo para desenvolver um sistema. Para quem está começando, você deixa de programar muita coisa, você programa basicamente o que é do teu negócio. Aqui são as linguagens de programação, que é mais técnico, para quem quer saber. Isso é de ontem, tá? Eu atualizei a imagem ontem. Então essas são as linguagens que a Amazon aceita. Eu não sei fazer JavaScript, Python, Node, e Node também aceita TypeScript. Então não aceita só Java, posso Type. Java, quero rodar Java, não tem problema, aceita Java, Ruby, você quer fazer .NET, Go, cara. Então, Next aceita, só que não é no Lambda, você roda em outro serviço. Mas sim, aceita Next. Next, Vue, React. Nesse Lambda eu informaria onde ele vai salvar a imagem, por exemplo? Ou tipo, ele já salva lá em algum canto? Ele perguntou se o Lambda, se ele salva a imagem. Sim, quando você coloca o seu código aqui, ele salva. Só que você não tem que se preocupar com a imagem em si, com o que está envolvido. Na verdade, quando o seu software fica muito grande, você pode customizar a sua imagem, mas... você não se preocupa. Cara, é simples como isso. Se você quiser, você vai lá na AWS, cria uma conta de graça, cria um Lambda, bota o seu código e ele executa. Aonde que entrou aqui sistema operacional, rede, e você pode fazer todo esse deploy via comando automático, tá? Aqui eu estou mostrando, eu estou dando um caminho das pedras, mostrando um caminho. Depois entrem lá e estudem. Então, quais são os principais benefícios? Ele elimina vários custos operacionais.
certo? Você não precisa de configurar a rede, não precisa de configurar servidor, não precisa se preocupar se o espaço vai acabar ou não. Ops. É rápido. Lembra, você não tem que programar para ler a imagem brota para você. Você não precisa de programar para mandar o e-mail. Você associa, o e-mail vai. Ou seja, você desenvolve muito mais rápido. Da hora que você começou a fazer desenvolvimento, testou em homologação, até chegar em produção para o seu cliente acessar, é muito rápido. Para você ter uma ideia, você consegue fazer aqui um sistema de chat, um programador que você vai programar em um dia. Um dia. Aí você, logicamente, vai focar totalmente no seu negócio e não na parafernália de infraestrutura. Eu estou acelerando porque o tempo está acabando. Embora tenha uma curva de aprendizado, logicamente tem conhecimento envolvido, mas esse conhecimento é rápido, ele não é tão técnico, então é muito rápido para você. Tem bastante tutorial da AWS na Azure ou no YouTube, e você aprende muito rápido. E os dados fluem entre as camadas, como eu mostrei, sem precisar de programar. Então hoje, a gente tem a AWS, o Google e a Azure, que é da Microsoft. Essas são as 3 líderes de mercados, tá? Sendo que a AWS eu coloquei por cima, porque ela é a mais madura e a que tem mais serviços. E eu tenho que rodo o meu código, faço framework, aceito as requisições vindo de um site ou de um aplicativo. Aqui eu consigo colocar o meu site Next, ou Vue, ou React, rodando nesse serviço serverless, paga também por uso. Consigo salvar a minha imagem lá no disco, que é o S3, paga só pelo uso, tá? Você pode criar 10 milhões de pasta, o custo é 0. Só paga quando tem coisa lá dentro. Eu posso usar um framework de mercado. Esse framework aqui é um que você pode usar para as 3 clouds. Você faz aqui dentro. Quando você faz deploy na sua máquina, aqui você coloca as credenciais da sua cloud e ele cria tudo isso para você automaticamente. Você não tem que ir lá e ficar criando. Aí você pode ter clientes, para quem é programador, linha de comando para você ver o que está acontecendo, CDK para ajudar a desenvolver, a facilitar o uso dos recursos da API, pode usar fila, banco de dados, o que você quiser. O Israel vai ter uma palavrinha com vocês. Mas é isso, gente. Se vocês tiverem dúvida, está aqui. Deixa eu passar aqui. Anotem meu e-mail. Mandem e-mail, me adicionem. Eu ajudo, tá? Galera, eu queria fazer isso. Logicamente, gente, eu não posso dar uma consultoria completa. Eu trabalho também. Mas, cara, eu posso ajudar. Cara, queria fazer tal coisa, o que você sugere? Eu posso dar lá um caminho das pedras. Não posso fazer e nem dar consultoria, mas eu posso apoiar. Então, por favor. Israel, inclusive ele trabalha comigo e foi ele que viabilizou, através do Sebrae, a minha presença aqui hoje. Beleza. E aí, pessoal, gostaram da palestra? Massa, não é? O grande Heber aqui, meu chefinho lá na empresa. Então, meu nome é Israel Souza, eu sou o presidente e fundador do Salt Valley. Não é? Agradeço demais a presença de vocês, a presença do grande Éder, não é? Palestra maravilhosa. E gostaria aqui, em nome do Salt Valley, presenteá-lo com um kit, né, um brindezinho aqui, né, em nome do Salt Valley, pela presença, pela essa troca de conhecimento, informação, que é o que a gente precisa em nossa comunidade. Né? O evento aqui, o GoRN, está maravilhoso, né? Tá show de bola. E gostaria também de que vocês continuassem aqui, porque em seguida, agora, já vem o outro palestrante convidado, que é o Weber Ortega, o paraguaio. Cara, maravilhoso, vai ser maravilhosa a palestra dele também, certo? Você vai ver muito conteúdo e mais legal é que o conteúdo deles dois meio que se combinam, que tem uma sequência, né? Isso não foi combinado, certo? Mas a palestra deles, vocês vão ver que é maravilhosa. Vou entregar aqui o brinde ao Éder. Obrigado. Valeu, mano. Obrigado. Eu estaria andando por aqui.